Tek-Tek, uma lenda urbana japonesa que fala sobre um espírito vingativo sem a parte de baixo do corpo. A entidade se locomove usando seus braços e cotovelos, enquanto carrega uma foice em mãos, daí o nome da lenda. Tek-Tek é a onomatopeia usada para descrever o barulho que ouve-se enquanto o fantasma se movimenta, seja pelos seus braços sendo arrastados no chão ou pelo próprio instrumento que a entidade carrega arranhando o solo. Sua origem é incerta, variando entre um estudante que sofreu um acidente nos trilhos do metrô e uma mulher que tirou a própria vida após ser vítima de violência sexual. O que todas as versões têm em comum é o fato de que essa pessoa fora partida ao meio pelo trem e desde então ela fará o mesmo com qualquer desavisado que tiver o azar de encontrá-la. Com uma história tão macabra quanto essa em mãos, é óbvio que o cinema asiático não iria perder a chance de fazer a Tek-Tek ganhar vida em um longa, o que aconteceu no ano de 2009, quando o diretor Koji Shiraishi dirigiu 2 longas sobre a lenda urbana, e é do primeiro deles que eu irei falar nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. O filme começa com uma mulher em um ônibus voltando para casa após um dia cansativo de trabalho. Ela tem um rápido estresse com um grupo de garotinhas que estão comentando coisas mórbidas em relação a cabeças decepadas que foram encontradas na cidade. Depois de abandonar o transporte, a mulher caminha por uma passarela deserta e ouve um estranho barulho atrás dela, porém não há nada lá. Ainda assim, ela decide andar mais rápido e desce a passarela. Entretanto, a câmera muda para o ponto de vista da coisa que está fazendo o bizarro som, e nesse momento, a mulher observa o que está a perseguindo. A moça corre até um determinado ponto do bairro, onde pensa ter escapado da criatura, mas, infelizmente, ela não teve tanta sorte. Claro que se você for bastante criterioso, será bem nítido que se trata de um manequim aqui, mas o efeito não é ruim e o filme compensa a falta de orçamento com uma boa direção que dá bastante ênfase na brutalidade do ataque. No dia seguinte, na escola, somos apresentados às amigas Kana e Ayaka. Essa última pede que sua colega a ajude com o garoto que ela gosta, o Utsumi. Então, após a jovem arranjar o encontro entre os dois, vamos até a casa da protagonista, onde o filme apresenta mais uma personagem, a Rie, prima da Kana. As duas têm uma interação cômica e rapidamente o filme já retorna com o núcleo da escola, no qual as amigas comentam sobre o encontro de Ayaka. Ao entardecer, os 3 jovens vão até uma lanchonete, onde o Utsumi se gaba pelo seu celular com TV, o mais puro suco dos anos 2000, mas é justamente pelo aparelho que eles assistem a uma reportagem sobre a morte daquela mulher no início do filme. Com a descrição do estado em que o corpo dela fora encontrado, o garoto associa o assassinato com uma lenda urbana que ele ouvira anos atrás no colégio. A história da Tek-Tek. Na versão do filme, para ser vítima da assombração, você precisa andar por uma passarela à noite e ouvir os sons característicos do fantasma. Caso olhe para trás, será fatiado ao meio, mas se conseguir escapar, morrerá em 3 dias. No meio da conversa, Ayaka nota o desinteresse de Utsumi por ela, mas percebe olhares dele para a Kana. Daí, depois do garoto ir embora, as duas têm uma discussão e Ayaka pega um caminho diferente do normal, o que a leva até uma passarela. Tudo ocorre conforme o que foi descrito pelo Utsumi quando ele comentou sobre a lenda urbana. Então, obviamente, Ayaka se torna a mais nova vítima do espírito.
Na escola, policiais pegam o depoimento da Kana e do Tsumi sobre o que aconteceu naquela noite. A protagonista acaba omitindo algumas informações, só que esse elemento tem mais a ver com o desenvolvimento do luto da personagem. Inclusive, ela vai até o local onde a amiga foi morta para deixar algumas flores, mas o problema é que isso atrai o fantasma. Nesse instante, a Kana se lembra de não olhar para trás, desse modo ficando fora de perigo. Contudo, a assombração se passa por Ayaka e engana a jovem, o que a faz olhar na direção da entidade. No meio da perseguição, o filme apresenta alguns problemas de montagem, já que fica nítido que isso aqui foi gravado de dia e eles só meteram um filtro azul para simular que é noite. A passagem inteira foi gravada de noite realmente, com exceção desse momento em específico. Além da fotografia ser bem ruim, destoa bastante do restante da cena e pode prejudicar um pouco a imersão, pelo menos foi o meu caso. Mas o que importa é que o Tsumi aparece e ajuda a Kana a fugir, só que no meio do caminho os dois acabam caindo da bicicleta e por algum motivo a assombração não mata a protagonista. Com seu amigo incapacitado por ter quebrado a perna, a Kana se vê sozinha para tentar se livrar da maldição que ela é vítima agora. Afinal, em 3 dias a jovem morrerá. Nisso, a protagonista vai até a biblioteca pesquisar sobre a Tec-Tec. No local, ela encontra sua prima, que também está lendo a respeito da criatura para uma investigação pessoal. Temendo pelo destino da Kana, a Rie leva sua parente até um historiador da cidade de Himeji, pois foi nesse local que a lenda urbana se originou, logo após o final da Segunda Guerra. Uma mulher tirou sua própria vida, pulando de uma passarela, e acabou com o corpo dividido ao meio. A partir daí, iniciou-se os rumores sobre o espírito vingativo, mas os motivos do suicídio da anônima são incertos, segundo o historiador. Com o auxílio do sujeito, as primas vão até a antiga residência da misteriosa mulher, junto com Takeda, o assistente do historiador. Personagem esse que é um alívio cômico muito funcional para o filme. Além de gerar simpatia, ele é bem importante no desenrolar da história. O trio é recepcionado pela atual dona da casa, que diz ter conhecido a anônima quando ainda era criança. A mulher se chamava Kashima Reiko, uma enfermeira de 19 anos. Seu suicídio foi motivado pelo trauma de ter sido violentada por um soldado americano. Depois do ocorrido, a jovem passou a abominar a cor vermelha, pois remetia diretamente ao sangramento que ela teve em meio à violência da qual foi vítima. 彼女こういうこと初めてやったらしいよ。だからね、ほら出るでしょ血が。 Com todas essas revelações, as primas acabam tendo mais uma descoberta, graças à ajuda do Takeda. O rapaz relata um boato compartilhado no ensino médio, referente a um determinado monumento que foi colocado no local em que a Reiko morreu. Esse monumento era cuidado por sua irmã, mas após o seu falecimento, ele acabou sendo removido do lugar, e logo em seguida, os ataques do espírito começaram. Dito isso, fica nítido o objetivo que as personagens vão ter a partir de agora: colocar o monumento de volta no lugar para que ambas possam escapar da maldição, porque sim, é revelado que a Rie também foi amaldiçoada. Eu só acho uma pena que essas informações tão importantes para o avanço da trama venham de uma forma tão conveniente. É um historiador que incrivelmente tem todas as respostas? É uma personagem secundária que vai revelar tudo sobre a entidade? Ou é um outro personagem que vai conhecer um boato que dará a resposta para todas as problemáticas no momento? Sendo justo, pela natureza de lenda urbana da assombração, até dá para relevar e aceitar essas conveniências do roteiro, mas não muda o fato de que a escrita soa muito simplista por isso. Faltando poucas horas para completar os 3 dias, Kana e Rie seguem até a localização do monumento de Reiko. O problema é que um erro de digitação no GPS custou bons minutos que a dupla não poderia perder. Então, mais uma vez,
vez auxiliadas pelo Takeda, as primas finalmente chegam no lugar certo. Aqui, o visual do filme tem uma piora considerável com o uso daquele mesmo filtro azul, mas isso é bastante compensado com a tensão da cena. Além de dirigir esse filme, Koji Shiraishi também foi o responsável pelo aterrorizante Noroi, o que explica muita coisa. A dupla consegue pôr o monumento de volta no lugar, então se veem livres da maldição. No entanto, a sorte parece não estar do lado das personagens. Como foi citado anteriormente, em vida, a Tec-Tec abominava a cor vermelha. Então, nesse momento, o filme faz uma reviravolta usando dessa informação. Todas as vítimas do fantasma estavam com algo vermelho quando foram assassinadas, o que adiciona mais um critério para ser morto. O filme dá a entender que é necessário passar por todo aquele ritual que o Utsumi falou, mas o alvo deve estar com algum elemento vermelho. Um detalhe interessante é que isso é preparado desde o início, já que a mochila escolar da Kana possui algumas partes vermelhas. Nisso, temos um flashback das duas principais vítimas do filme, o que não faz muito sentido, já que a Kana não viu aquela primeira mulher que foi morta. Para o azar das garotas, o carro de Rie é da cor vermelha, daí, forçadas a abandonar o automóvel, as duas acabam se separando, enquanto fogem da assombração. A Kana vai parar no meio da floresta e quase é morta por conta da cor do seu celular, mas no final, tudo acaba bem. Pelo menos era o que parecia. Num ótimo exemplo de quebra de expectativa, a Rie acaba cortando sua testa em alguns galhos. Desse modo, a cor de seu sangue atrai o espírito, que mata a personagem de uma forma brutal. Um ano após esses eventos, vemos o Takeda indo visitar a Kana em sua nova casa, pois com o trauma da morte de sua prima, a garota se mudou junto de sua mãe e vive isolada no quarto. Numa tentativa de se comunicar com a jovem, o Takeda tenta presenteá-la com uma caixa de chocolates, mas a cor vermelha do embrulho desperta pavor na jovem. E esse foi o bizarro Tec-Tec, um filme que particularmente eu gostei bastante. É aquele tipo de obra que fica melhor conforme você vai pensando nela. Mesmo com o baixo orçamento e um visual oscilante, a direção é tensa e sabe chocar. A história não é nada inovadora e pode soar simplista demais em alguns momentos. Entretanto, tem boas reviravoltas e sabe ser anticlimática de forma surpreendente quando precisa. E vocês, concordam comigo? Deixem aí nos comentários, mas no geral é isso. Então até o próximo vídeo. Fui!